Meu nome é Ricardo, e até hoje eu não sei exatamente o que aconteceu naquela noite. Por mais que eu tente encontrar explicação, por mais que eu pense e repense nos detalhes, nada faz sentido. O que eu vi, o que eu senti, o que aconteceu comigo naquela estrada esquecida no sertão nordestino não pode ser apenas fruto da minha imaginação. Porque o medo que senti não foi um medo comum, desses que você esquece com o tempo. Foi um terror profundo, que se entranhou na minha alma, que me acompanha até hoje, mesmo depois de tantos anos. Eu nunca fui homem de acreditar em visagem, em alma penada ou coisa do outro mundo. Sempre achei que as histórias que o povo conta eram apenas exageros, invenções para assustar menino ou manter as pessoas longe de certos lugares. Mas o que vivi naquela madrugada mudou tudo. Eu trabalhava como motorista, fazendo entregas de mercadorias entre os pequenos povoados do sertão. Naquela noite, eu estava voltando de uma cidade vizinha, dirigindo minha velha caminhonete por uma estrada de terra que cortava um trecho isolado do interior. Era uma dessas estradas que parecem esquecidas pelo tempo, com buracos profundos, mato crescendo nas laterais e uma escuridão tão intensa que o farol do carro mal dava conta de iluminar o caminho à frente. O relógio marcava quase 1 da manhã, e o único som era o motor do carro e o barulho dos pneus levantando poeira. Eu já tinha passado por ali várias vezes, conhecia cada curva, cada pedra, cada árvore torta que se inclinava sobre a estrada. Mas, naquela noite, algo estava diferente. O ar parecia pesado, denso, como se o próprio tempo tivesse desacelerado. E então, comecei a sentir uma coisa estranha, uma sensação de que não estava sozinho. Eu dirigia com as mãos firmes no volante, tentando ignorar o desconforto crescente. O rádio não pegava sinal, o celular estava sem serviço, e a única coisa que me acompanhava era aquela sensação horrível de que havia algo ali, no escuro, me observando. Foi então que notei algo pelo retrovisor. No começo, pensei que era um jogo de sombras, um reflexo estranho do farol na estrada poeirenta. Mas, conforme olhei de novo, percebi que havia algo se movendo atrás do carro. Era uma figura escura, correndo na mesma velocidade da caminhonete. Meu coração disparou, e eu pisei mais fundo no acelerador. O motor roncou alto, levantando ainda mais poeira, mas, por mais rápido que eu fosse, a coisa continuava ali, mantendo o ritmo, como se estivesse me acompanhando sem esforço. Tentei não olhar, tentei me concentrar na estrada, mas o pavor já tinha tomado conta de mim. E foi então que vi aquilo claramente. A figura não corria como um homem. Os movimentos eram errados, como se os ossos estivessem deslocados, como se os membros fossem longos demais. E o rosto? Meu Deus, o rosto não era humano. A coisa tinha um semblante distorcido, os olhos eram buracos negros, profundos, e a boca era grande demais, como se tivesse sido rasgada além do normal. Eu senti um calafrio subir pela espinha, e, instintivamente, girei o volante para tentar me afastar da visão. O carro derrapou na terra seca, quase saiu da estrada, mas consegui recuperar o controle. Foi quando o pior aconteceu. O motor morreu. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Tentei girar a chave de ignição de novo, mas o carro não respondia. O farol começou a piscar, e, em meio à luz tremeluzente, vi que a coisa tinha parado. Estava ali, imóvel, no meio da estrada, a poucos metros de mim. A escuridão ao redor parecia se dobrar ao seu redor, como se o próprio mundo estivesse se curvando à sua presença. Meus dedos tremiam enquanto eu tentava ligar o carro desesperadamente. O suor escorria pelo meu rosto, e eu sentia meu corpo inteiro enrijecido pelo medo. Então, a coisa começou a vir em minha direção. Não corria mais. Caminhava devagar, como se quisesse saborear cada segundo da minha agonia. O som dos seus passos era abafado, mas ecoava dentro da minha cabeça como um trovão. A boca começou a se abrir ainda mais, e um som baixo, como um murmúrio indecifrável, começou a preencher o ar. Não era uma voz, não era um grito. Era algo além da compreensão, como se o próprio vento estivesse sussurrando segredos que eu não deveria ouvir. Meus olhos estavam arregalados de terror quando, de repente, o farol piscou uma última vez e se apagou. O breu tomou conta de tudo. Eu senti a presença cada vez mais perto, o ar ficando mais frio, meu coração batendo tão forte que doía. Então, algo tocou a maçaneta do carro. Naquele instante, eu fechei os olhos e fiz a única coisa que me restava. Rezei. Não sei quanto tempo se passou.
Pode ter sido segundos ou horas, mas, quando abri os olhos novamente, o motor da caminhonete voltou a funcionar sozinho, os faróis se acenderam, e a estrada à minha frente estava vazia. Nenhum sinal da coisa. Nenhuma pista do que tinha acontecido. Apenas a poeira no ar e o silêncio avassalador. Não perdi tempo. Liguei o carro e acelerei o máximo que pude, dirigindo como um louco até chegar na vila. Quando parei em frente à minha casa, minha esposa veio correndo ao meu encontro, assustada com meu estado. Eu tremia, suava frio, e minha pele estava pálida como um morto. Nunca mais passei por aquela estrada de noite. Nunca mais dirigi sozinho naquela região. O que vi naquela noite me assombra até hoje. Porque, às vezes, quando estou sozinho, quando a noite cai e o vento sopra pelas frestas das portas, eu ainda ouço aquele murmúrio. E me pergunto, será que aquilo ainda me observa? Será que um dia voltará para me buscar? Eu nunca fui de acreditar em assombração, dessas histórias de alma penada e visagem que o povo do interior gosta de contar na beira da fogueira. Cresci ouvindo os mais velhos falarem de coisas que rondavam à noite, de espíritos perdidos que andavam pelas estradas desertas e gemiam entre os galhos retorcidos das árvores antigas. Mas sempre achei que eram só histórias para assustar menino novo, para impedir que a gente saísse tarde e arrumasse encrenca, porque no sertão não há luxo para medo, a gente aprende a enfrentar tudo, a se virar no escuro, a caçar, a domar o gado, a respeitar a terra e seus mistérios sem se curvar a fantasias, mas também sem desafiá-los diretamente. Porque há um certo receio que corre nas veias de quem nasce nesses cantos isolados, um temor silencioso que não se aprende nos livros, mas que se sente na pele quando o vento muda de repente, quando os animais ficam inquietos sem explicação, quando a lua cheia parece iluminar sombras que não deviam estar ali. Só que, depois do que aconteceu comigo numa madrugada solitária no sertão, nunca mais duvidei das palavras dos mais velhos. Porque há coisas que simplesmente não se explicam, coisas que não seguem regras humanas, que não pertencem ao mundo que conhecemos, que vivem à margem da realidade e se manifestam quando menos esperamos, quando estamos sozinhos, vulneráveis, esquecidos de que há mais entre o céu e a terra do que podemos compreender. Tudo aconteceu há uns 20 anos, quando eu morava numa casinha afastada da cidade, no meio do mato, dessas que ficam no fim de uma estrada de terra que ninguém mais usa, um caminho antigo, desgastado pelo tempo, esquecido até pelos mapas, onde o silêncio reinava absoluto e só se quebrava com o canto dos pássaros ao amanhecer e o coachar dos sapos depois da chuva. Eu gostava do sossego, do cheiro da terra molhada, da liberdade de estar longe do barulho da cidade, de poder sair de manhã para ver o sol nascer sem que ninguém me incomodasse, de saber que ali era só eu e a natureza. Mas havia algo naquela estrada que sempre me incomodou, algo que eu não sabia explicar direito. Uma sensação estranha que eu só percebia quando voltava para casa tarde da noite e sentia que os grilos paravam de cantar de repente, que o vento mudava de direção, que as sombras pareciam mais densas, como se me observassem. Trabalhava na cidade, vendendo miudezas na feira, e todo dia pegava minha moto velha para ir e voltar pelo mesmo caminho poeirento, um percurso que fazia parte da minha rotina e que eu conhecia melhor do que a palma da minha mão. Sabia onde havia buracos, onde a terra ficava mais fofa depois da chuva, onde as árvores formavam um túnel escuro quando a noite caía, e mesmo assim, naquela noite, parecia que eu estava passando ali pela primeira vez, como se a estrada tivesse se transformado em algo desconhecido, como se ela não me reconhecesse mais, ou pior, como se algo nela soubesse que eu estava ali e me esperasse. Era tarde, mais de meia-noite, e eu tinha ficado na casa de um compadre jogando conversa fora e tomando uns goles de cachaça, nada demais, só o suficiente para esquentar o corpo naquela noite fria e para me distrair do cansaço do dia, mas eu estava lúcido, minha mente estava clara, e foi por isso que soube que o que vi não foi delírio nem imaginação. Quando resolvi ir embora, o céu estava limpo, sem lua, e o vento soprava forte, levantando poeira do chão, um vento esquisito, diferente, daqueles que fazem as janelas baterem sem motivo e as velas apagarem sem explicação. Montei na moto, liguei o farol e comecei a viagem de volta para casa, um trajeto curto, meia hora no máximo, mas que naquela noite pareceu durar uma eternidade. Porque assim que entrei na estrada de terra, senti um peso estranho no peito, uma ansiedade que não fazia sentido, uma angústia que apertava meu estômago como se algo estivesse prestes a acontecer.
como se eu estivesse indo em direção a algo que não deveria encontrar. A estrada estava vazia como sempre, só os grilos cantando e o barulho do motor quebrando o silêncio. Mas, depois de uns 10 minutos rodando, comecei a sentir um desconforto mais forte, uma sensação de que eu não estava sozinho, de que havia algo no escuro, me observando, me acompanhando, esperando eu perceber. Olhava pelo retrovisor, mas só via o breu absoluto, nenhuma luz de farol, nenhum sinal de gente, nenhum animal cruzando o caminho, apenas a escuridão densa, espessa, que parecia me engolir aos poucos. A sensação ficou mais forte quando passei por um velho juazeiro que ficava na beira da estrada, uma árvore solitária, retorcida, com galhos secos que se erguiam como braços implorando ao céu. Sempre tinha passado por ali sem notar nada de diferente, mas dessa vez, assim que a luz do farol bateu no tronco grosso e nodoso da árvore, vi alguma coisa se mexer, um vulto escuro, uma sombra que não deveria estar ali. Meu coração disparou, e eu apertei mais o acelerador, tentando afastar o medo irracional que começou a crescer dentro de mim. Mas, por mais que tentasse, parecia que a moto não ganhava velocidade, como se o ar tivesse ficado mais pesado, como se algo estivesse segurando minhas costas, me puxando para trás, e o suor escorria pelo meu rosto, e minha respiração ficou ofegante. E o barulho do motor, que antes me dava segurança, agora parecia fraco, distante, como se não pudesse mais me proteger do que quer que estivesse ali. Foi então que vi a coisa. Na beira da estrada, bem ao lado do juazeiro, havia uma sombra. Mas não era uma sombra normal, dessas que o vento move ou que os galhos desenham no chão. Essa sombra tinha forma. Era alta, magra, de braços longos e finos, e o rosto. Meu Deus, o rosto não existia. Só um buraco escuro onde deviam estar os olhos, um vazio profundo, negro, que parecia sugar a pouca luz do farol e a pouca coragem que me restava. A coisa estava parada, me olhando, ou pelo menos parecia que olhava, imóvel, como se esperasse alguma coisa, como se soubesse que eu não podia fugir, que eu já estava preso ali com ela, que a estrada agora era dela e eu era só um intruso. A moto começou a falhar. O motor tossiu, engasgou e morreu de repente. O farol piscou e apagou. E então veio o silêncio absoluto, um silêncio pesado, um silêncio impossível, sem vento, sem grilos, sem nada, e no meio desse silêncio, um sussurro começou a se formar, baixo, arrastado, vindo de todos os lados ao mesmo tempo, palavras que eu não entendia, que não pertenciam a nenhuma língua que eu conhecia, e a coisa na estrada começou a se mexer, não andava como um ser humano, mas deslizava, como se seus pés não tocassem o chão, e a última coisa que lembro foi o cheiro forte de queimado e a escuridão me engolindo. Quando acordei, já era de manhã, e eu estava deitado no meio da estrada, com a moto tombada ao lado, os braços e pernas cobertos de arranhões, minha roupa fedendo a fumaça. E o pior, eu sabia que aquilo ainda estava por perto, sabia que aquilo nunca realmente foi embora. E, até hoje, quando passo por aquela estrada, mesmo de dia, sinto um arrepio subir pela espinha e rezo baixinho, porque tenho certeza de que há algo lá, esperando a próxima vítima que duvide das histórias dos mais velhos. Eu nunca achei que um dia precisaria contar essa história. Passei a maior parte da minha vida tentando esquecer, tentando seguir em frente, tentando enterrar tudo no fundo da memória como se fosse possível apagar o que aconteceu, como se o tempo pudesse cicatrizar marcas que nunca foram só físicas. Mas a verdade é que certas coisas nunca desaparecem, nunca perdem a força, nunca deixam de assombrar. Eu ainda acordo no meio da noite, suando frio, com o coração disparado, com o grito preso na garganta, sentindo aquele cheiro específico de suor misturado com sangue e poeira, ouvindo o som das botas pesadas pisando na terra do quintal antes de se aproximarem da porta, o estalo da madeira cedendo sob a força de mãos impiedosas, os gemidos de dor abafados, a respiração presa no peito. O medo transformado em algo sólido, sufocante, inescapável. No sertão, sempre ouvimos histórias de crimes brutais, de gente ruim que surge como sombra na noite e desaparece antes que alguém consiga reagir, mas nunca imaginamos que pode acontecer com a gente. Nunca imaginamos que um dia será a nossa porta arrombada, a nossa família rendida, a nossa vida desmoronando na escuridão de uma madrugada sem fim. Eu tinha apenas 17 anos quando aconteceu. Morava com meus pais e meu irmão mais novo numa casa simples de taipa, no meio do nada, cercada por mandacarus e pelo vento seco do sertão.
A cidade mais próxima ficava a uns 20 quilômetros, e a única coisa que separava nossa casa da estrada era uma cerca velha de arame farpado que mal se sustentava de pé. Sempre vivia ali, e apesar da dureza da vida, do calor castigante, das noites silenciosas onde só se ouvia o uivo dos cães ao longe, eu gostava daquele lugar. Era meu lar, era tudo o que eu conhecia, e eu nunca pensei que um dia passaria a odiar cada detalhe daquela terra que um dia me deu segurança. O medo começou com os boatos. Na feira, as mulheres falavam em voz baixa sobre um homem que andava invadindo casas, atacando famílias, roubando tudo o que podia e torturando quem tentasse reagir. Diziam que ele não escolhia vítimas, que podia ser qualquer um, desde que a casa estivesse isolada, longe o suficiente para que os gritos não fossem ouvidos. Chamavam-no de demônio da madrugada porque ele sempre atacava entre 3 e 4 da manhã, quando o corpo está mais fraco, quando a mente está vulnerável, quando ninguém imagina que o mal pode estar tão perto. No começo, meu pai não deu muita atenção. Ele dizia que sempre houve bandidos na estrada, que sempre existiram homens sem alma que viviam de espalhar o terror, mas que no fundo eram só gente de carne e osso, covardes que fugiam ao primeiro sinal de perigo. Mas minha mãe não conseguia esconder o medo. Ela trancava todas as portas antes de dormir, deixava um facão ao lado da cama, passava o dia inteiro de olho nos arredores como se já esperasse pelo pior. E então, naquela noite, o pior veio. Eu lembro de cada detalhe, de cada segundo, como se estivesse acontecendo agora. A noite estava quente, abafada, sem vento. O silêncio era tão profundo que eu conseguia ouvir minha própria respiração. Estava quase dormindo quando ouvi o primeiro som, passos. Lentos, pesados, arrastados na terra seca do quintal. Meu coração disparou imediatamente, e por um momento, pensei que fosse meu pai indo ao banheiro lá fora. Mas então ouvi o barulho na porta. Um arranhão leve, depois um empurrão, depois o estalo da madeira cedendo. Minha mãe se levantou num sobressalto, puxando meu irmão para junto dela, e meu pai correu para pegar o facão. Mas foi rápido demais. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, a porta foi escancarada com um estrondo e um homem enorme, encapuzado, vestido com roupas escuras e segurando uma espingarda velha, entrou como se a casa fosse dele. Seu cheiro era forte, uma mistura de suor, cachaça e sujeira. Ele não disse nada no começo. Apenas olhou ao redor, avaliando cada um de nós com olhos pequenos e frios que pareciam brilhar na escuridão. Meu pai tentou reagir, avançou com o facão na mão, mas o homem foi mais rápido. Um golpe seco no rosto, o baque surdo do corpo caindo no chão, o sangue escorrendo pelo piso de terra. Minha mãe gritou, mas ele a silenciou com um tapa tão forte que ela cambaleou para trás. Meu irmão chorava, pequeno demais para entender, grande demais para esquecer. O tempo se arrastou naquela noite. Ele nos fez sentar no chão, revirou a casa inteira, levou tudo o que tínhamos de valor, que não era muito, mas o suficiente para saciar sua ganância. Mas não era só isso. Não era só roubo. Ele queria mais. Queria nos ver sofrer. Falava baixo, quase sussurrando, perguntando coisas sem sentido, rindo sozinho, batendo com o cabo da espingarda na palma da mão como se estivesse decidindo o que fazer a seguir. Eu tremia. Não de frio, mas de pavor. Nunca senti nada parecido na minha vida. Era um medo tão grande que me paralisava, que fazia minha mente se recusar a processar a realidade. Mas ele não queria apenas nos ferir fisicamente. Ele queria quebrar nossa alma. Eu não consigo descrever tudo o que aconteceu naquela noite. Algumas coisas ficam presas na garganta, queimam por dentro, se recusam a sair. Mas posso dizer que quando ele finalmente foi embora, quando a porta se fechou e o silêncio voltou, nós não éramos mais os mesmos. Meu pai sangrava, minha mãe soluçava sem forças, meu irmão se encolhia no canto como um animal ferido, e eu sentia que algo dentro de mim havia morrido. Depois daquela noite, nunca mais fui a mesma. Nunca mais dormi direito. Nunca mais consegui olhar para um homem estranho sem sentir meu estômago revirar. Nunca mais me senti segura em lugar algum. Minha família tentou seguir em frente. Meu pai nunca falou sobre o que aconteceu. Minha mãe rezava todas as noites, mas seus olhos nunca voltaram a brilhar da mesma forma. Meu irmão cresceu com o terror estampado na alma, sempre desconfiado, sempre à beira do desespero. Eu saí dali assim que pude. Fui embora do sertão,
Tentei reconstruir minha vida longe daquele chão manchado pelo medo, mas o medo me seguiu. Porque o que aconteceu naquela noite não ficou para trás. Ainda mora dentro de mim. E, às vezes, nas noites mais silenciosas, eu ainda ouço os passos na terra, ainda vejo a sombra se movendo na escuridão, ainda sinto o cheiro de suor e sangue, e me lembro que o mal não é algo que mora nas histórias que o povo conta. Ele é real. Ele tem rosto, tem nome, tem mãos que apertam, que machucam, que destroem. E ele pode estar em qualquer lugar. Esperando. Observando. Escolhendo a próxima casa para invadir. Eu nunca fui um homem de medos fáceis. Nasci e cresci no sertão, acostumado com a dureza da vida, com o calor escaldante do meio-dia e o frio cortante das madrugadas. Desde pequeno, aprendi a respeitar as histórias que os mais velhos contavam na beira do fogão a lenha, mas sempre com aquele ar de descrença, achando que tudo não passava de conversa para amedrontar menino. Isso é coisa de gente que não tem o que fazer, eu dizia, rindo dos relatos de assombração, de visagens que rondavam os terreiros à noite, de vozes que chamavam pelo nome no meio do mato. Sempre achei que o único perigo real era a fome, a seca, a violência de gente de carne e osso. Mas eu estava errado. Eu estava muito errado. Porque tem coisas que não se explicam. Tem coisas que não são deste mundo. E eu sei disso porque vivi o pior tipo de terror. Um terror que se esgueira pela sua vida sem aviso, que se instala na sua mente e que te acompanha mesmo quando o sol nasce. Eu tinha 24 anos quando me mudei para aquela casa. Era um lugar simples, pequeno, feito de barro e madeira, com um quintal grande nos fundos que dava para um mato fechado. Tinha sido de um tio distante que morreu sozinho ali, e como ninguém da família queria morar naquele canto esquecido, minha mãe me ofereceu a casa. Melhor que pagar aluguel na cidade, ela disse, e eu aceitei sem pensar duas vezes. Na época, eu trabalhava em uma fazenda ali perto, cuidando do gado, e a casa era perfeita para mim, isolada, silenciosa, um refúgio longe do barulho e da confusão da vila. Mas desde a primeira noite, algo parecia errado. O silêncio era diferente. Não era aquele silêncio comum do sertão, onde se escuta o vento assobiando entre as árvores, o canto dos grilos, o latido distante de algum cachorro. Era um silêncio espesso, sufocante, como se o mundo ao redor estivesse preso em um vazio sem som, sem vida. Deitado na rede, eu sentia o peso daquele silêncio me pressionando o peito, me fazendo prender a respiração sem perceber. E então veio o primeiro barulho. Era um som fraco, abafado, vindo do quintal dos fundos. Como se alguém arrastasse os pés na terra seca. Levantei de súbito, o coração martelando no peito, e fui até a porta com uma lamparina na mão. Abri devagar, tentando escutar melhor, mas tudo estava parado. O terreiro iluminado pela luz amarelada mostrava apenas o chão rachado, algumas galinhas dormindo em cima de um tronco e o velho pé de umbu no canto. Nada de estranho. Mas quando fechei a porta e voltei para a rede, o som veio de novo. Mais perto. Mais arrastado. Como se alguém estivesse testando a paciência, brincando comigo. Dessa vez, peguei a peixeira que ficava ao lado da cama e saí decidido a acabar com aquilo. Caminhei até o fundo do quintal, passando a luz da lamparina por cada canto, mas não havia nada ali. Só a noite escura, o vento frio e aquela sensação incômoda de estar sendo observado. Os dias passaram, mas o desconforto não foi embora. Sempre que anoitecia, eu sentia a casa menor, apertada, como se as sombras se estendessem além do que deveriam. Comecei a notar coisas fora do lugar. A cadeira da cozinha que eu tinha certeza de ter deixado encostada na mesa parecia virada para a porta. A lamparina que ficava no canto do quarto amanhecia no chão. Pequenos montes de terra surgiam no quintal sem explicação. E então vieram os sussurros. Baixos, quase inaudíveis, misturados ao vento. No começo, achei que era coisa da minha cabeça, cansaço do trabalho pesado, mas logo percebi que não era ilusão. Os sussurros vinham sempre na mesma hora, entre 3 e 4 da manhã, e pareciam sair de dentro das paredes, se arrastando pelos cômodos como um lamento sem dono. Na terceira semana, acordei no meio da noite com uma sensação terrível. Um frio intenso percorreu minha espinha, e antes mesmo de abrir os olhos, eu soube que não estava sozinho no quarto. O ar estava pesado, carregado, e o silêncio absoluto só tornava tudo mais assustador.
Respirei fundo e abri os olhos devagar, o coração pulsando na garganta. A lamparina ainda estava acesa, lançando sombras tremulantes pelo cômodo, e foi aí que vi. No canto do quarto, perto da porta, uma figura escura se desenhava contra a parede. Alta, magra, com braços longos demais e uma cabeça inclinada de forma antinatural. Eu queria me mexer, queria gritar, mas meu corpo não respondia. Apenas meus olhos se moviam, acompanhando aquela presença que não devia estar ali. E então, a coisa deu um passo à frente. O chão rangeu de leve, e naquele instante, o terror tomou conta de mim. Consegui soltar um gemido abafado, e a figura parou, como se esperasse algo. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir meu próprio sangue correndo pelas veias. E então, do nada, um barulho veio da cozinha, um prato caindo, quebrando-se em 1000 pedaços. Num rompante, meu corpo finalmente reagiu, e eu pulei da rede, agarrando a peixeira e correndo para a porta. Meu instinto gritava para fugir dali, mas minhas pernas estavam fracas, trêmulas. Cruzei o corredor em disparada e cheguei à cozinha, mas não havia nada além do prato estilhaçado no chão. Quando me virei, esperando ver a coisa atrás de mim, só encontrei o vazio. Na manhã seguinte, fui falar com Dona Zefinha, uma velha que morava mais adiante, conhecida por saber de tudo o que acontecia na região. Assim que mencionei a casa, ela regalou os olhos e apertou minha mão com força. Meu filho, sai dali. Aquela casa carrega coisa ruim. Seu tio não morreu sozinho. Ele foi levado. Eu senti um calafrio subir pela espinha, e antes que eu pudesse perguntar mais, ela se benzeu e me contou o que ninguém nunca tinha dito. Meu tio passou os últimos meses de vida dizendo que algo o perseguia dentro daquela casa, que ouvia vozes, que via sombras se movendo na escuridão. Até que, numa manhã, foi encontrado morto no quintal, com os olhos abertos e uma expressão de horror no rosto. Não esperei mais. Naquela mesma noite, arrumei minhas coisas e deixei a casa para trás. Nunca mais voltei. Mas, mesmo longe, a sensação de ser observado nunca me abandonou completamente. Às vezes, ainda acordo no meio da noite sentindo o mesmo frio na espinha, ouvindo sussurros distantes que se misturam ao vento. E sempre me pergunto, e se aquela coisa ainda me segue? E se, em algum momento, ela decidir que já me deixei esquecer demais? Meu nome é João Batista, tenho 62 anos e passei minha vida inteira morando no sertão do Nordeste, num sítio que pertence à minha família há gerações. Já vi muita coisa estranha nesses anos todos, mas nada se compara ao que vivi numa noite chuvosa de dezembro, há mais de 30 anos. Essa história me assombra até hoje, e sempre que conto, sinto a mesma angústia daquela noite. Era tempo de inverno por essas bandas, quando o céu se fecha em cinza e a terra seca finalmente bebe água. Eu estava sozinho no sítio, pois minha esposa e meus filhos tinham ido passar uns dias com os parentes na cidade vizinha. A casa era simples, feita de taipa, mas resistente. Em volta, só o mato alto, o curral e uns pés de juazeiro. A noite caiu com um vento frio e uma tempestade se armando no horizonte. O trovão ribombava, anunciando que aquela não seria uma noite tranquila. Fui tratar dos animais antes que a chuva engrossasse. Caminhei até o curral, onde as vacas e as cabras estavam inquietas, como se sentissem algo no ar. Meu cachorro, Baleia, rosnava para o escuro, o pelo eriçado, como se visse coisa que eu não via. Senti um arrepio subir pela espinha, mas ignorei e voltei para casa, fechando bem as portas e janelas. Acendi o lampião e me sentei na cadeira de balanço, ouvindo a chuva começar a bater forte no telhado de barro. O vento uivava lá fora, e a escuridão era tão densa que nem a luz do lampião parecia suficiente para dissipá-la. Foi então que ouvi o primeiro barulho. Um arrastar de passos lá fora, no terreiro. Gelei na hora, pois sabia que ninguém deveria estar ali àquela hora, ainda mais debaixo de uma tempestade. O barulho veio outra vez, mais próximo, como se alguém estivesse rodeando a casa. Me levantei devagar, segurando firme o cabo do facão que sempre deixo pendurado ao lado da porta. O coração martelava no peito. "Quem tá aí?" perguntei, tentando manter a voz firme. Nenhuma resposta. Apenas o som da chuva e do vento. Fui até a janela, com cuidado, espiei por uma fresta. No meio da escuridão, um vulto se movia lentamente.
O lampião tremulou na minha mão quando vi que a coisa não caminhava como uma pessoa normal. Os movimentos eram estranhos, erráticos, como se estivesse sendo puxada por fios invisíveis. O cachorro começou a latir desesperado, e então o vulto parou, virando o rosto na minha direção. Mas não era um rosto humano. O trovão iluminou a cena por um segundo, e o que vi me gelou até os ossos. Aquilo tinha um corpo mirrado, encurvado, e os olhos. Meu Deus, os olhos eram vazios, fundos, como buracos negros que sugavam a pouca luz ao redor. A boca se abriu devagar, e um som saiu dali, um gemido rouco, quase um lamento. Meu instinto gritou para eu correr, mas as pernas estavam presas ao chão, paralisadas pelo terror. A coisa se moveu outra vez, vindo na direção da casa. Bateu na porta, primeiro de leve, depois com força. O som era seco, rítmico, como se soubesse que eu estava ali dentro, esperando. O facão tremia na minha mão suada. Vá embora, gritei, mas a coisa não se afastou. O cachorro uivava, um som fino e desesperado, como se também soubesse que aquilo não era deste mundo. A pancada na porta ficou mais forte, e então ouvi um sussurro vindo das frestas da janela. Uma voz rouca, distorcida, me chamando pelo nome. Meu sangue gelou. Quem ou o que poderia saber meu nome? Rezei baixinho, pedindo a Deus que aquilo fosse apenas um pesadelo, mas a realidade se impunha com cada golpe que aquela coisa dava na porta. A tempestade rugia lá fora, e o vento assoviava pelos buracos da casa. A madeira da porta começou a estalar, como se fosse ceder. Minha mente gritava que eu precisava fazer alguma coisa. Então, num ímpeto, peguei o lampião e joguei na porta. O vidro estilhaçou, e o fogo se espalhou pelo chão de terra, iluminando a cena por um instante. Pelo vão da porta, vi a coisa se afastar, recuando como se a luz e o fogo a incomodassem. Correu para a escuridão, desaparecendo entre os juazeiros. O cachorro ainda rosnava, mas aos poucos o silêncio voltou, misturado ao som da chuva que diminuía. Fiquei ali, de pé, sem saber se aquilo tinha ido embora de vez ou se apenas esperava para voltar. Passei o resto da noite acordado, segurando o facão, rezando para o sol nascer logo. E quando a manhã finalmente chegou, saí para ver se havia algum sinal da coisa. Não encontrei pegadas, nem rastros. Mas os animais ainda estavam agitados, e o cachorro se recusava a se aproximar do lugar onde a coisa havia estado. Desde aquela noite, nunca mais dormi tranquilo. Nunca descobri o que era aquilo, de onde veio ou o que queria comigo. Só sei que, no sertão, há coisas que a gente não explica, que moram na escuridão e aparecem quando menos esperamos. E se naquela noite a porta tivesse cedido, eu não estaria aqui para contar essa história.